fé que uma vez me foi dada para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Glória a Deus, aleluias, glória a Deus. Saúdo os meus amados irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos cumprimenta, vos saúdo com esta paz maravilhosa. Aleluia, a nossa irmã Fernanda, também que é missionária e ministra da palavra do Senhor, desta obra a qual o Senhor colocou nas minhas mãos, que é o ministério da palavra. Glória a Deus, aleluia. Amada Igreja do Senhor, mais uma vez eu estou aqui na direção do Santo Espírito de Deus para estar ali anunciando a palavra da verdade, também que é a palavra da justiça, a qual o Senhor nos revelou através, do Espírito Santo e de grandes homens de Deus, a qual sujeitaram, a Deus, servindo Ele com temor e tremor, e nos deixaram esta santa gloriosa palavra que fora escrita, glória a Deus, aleluia, não por homens naturais, mas por homens sobrenaturais, cheios do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Amada Igreja do Senhor, oh glória a Deus, o que me faz fazer este vídeo hoje, como eu tenho falado, é para falar do amor de Deus. E hoje eu quero trazer para você, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje eu quero trazer para você, aleluia, qual o verdadeiro significado do amor, qual o verdadeiro significado, qual o verdadeiro sentido do servo, qual o verdadeiro servo de Deus, aleluia, louvado seja Deus, quem são eles e como é que eles, aleluia, agem aqui na terra a favor da palavra. Então nós quero estar mostrando para vocês que a Bíblia nos diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, dizendo que o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê. E eu quero trazer uma história de um homem, que foi escolhido por Deus para também deixar para nós essa divina revelação de como que é o verdadeiro sofrimento de um servo na obra de Deus. O verdadeiro sofrimento de um servo na obra de Deus, aleluia, em meio à sua caminhada. E eu quero falar deste irmão apóstolo Paulo, que outra hora era perseguidor da igreja e de perseguidor passou a ser perseguido até mesmo por alguns da igreja. É mistério, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Eu quero estar lendo aqui no livro de Filipenses, glória a Deus, Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1 e o versículo 12 em diante eu quero estar lendo juntamente com vocês, que diz assim a palavra do Senhor.
E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por todos a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos meus irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja, por porfia, que quer dizer contenda, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção e não puramente, julgando acrescentar aflições às minhas prisões. Glória a Deus, aleluia. Vou ler somente até aqui, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Aqui nós vimos, irmão, que o apóstolo Paulo, ele foi um homem escolhido, né, segundo o coração de Deus. Ele foi um homem a qual o Senhor o escolheram para estar, né, pondo ele de pé por defesa do Evangelho de Cristo, que é a defesa da santa, gloriosa palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, ele recebeu uma fé. E a fé que ele recebeu não foi uma fé carnal, natural, mas foi uma fé espiritual. Foi uma fé espiritual. Glória a Deus, aleluia. E esta fé espiritual se manifestou através da vida do apóstolo Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, a qual nos relatou que algumas pessoas estavam no Evangelho, né, pregando a palavra do Senhor. Alguns pregavam por contenda, outros pregavam puramente, por amor, realmente ao Evangelho de Cristo, e outros pregavam, né, por contenda. Mas o apóstolo Paulo, ele recebeu uma revelação da parte de Deus, que o Deus Pai Todo-Poderoso revelou dizendo, né, louvado seja Deus, que mesmo alguns pregando por contenda e outros pregando puramente, importasse que o nome de Cristo fosse anunciado. Glória a Deus, aleluia. Então nós vimos que o apóstolo Paulo, ele foi humilde em entender que importa que o nome de Cristo seja anunciado. Glória a Deus, aleluia. Agora este homem vem falando sobre a sua prisão. A Bíblia nos diz que ele se encontrou em prisão por algumas pessoas que não estavam no Evangelho de Cristo verdadeiramente conforme deveria. Mas por causa da sua prisão, até mesmo por causa do Evangelho de alguns que não estavam em amor, contribuiu a ele a continuar, né, pregando o Evangelho. Contribuiu a ele a manifestar dentro dele, através dele, aleluia, louvado seja Deus, né, um proveito muito grande para ele estar ganhando a favor do Evangelho de Cristo. Nós bem sabemos, meus amados irmãos, que não é diferente conosco nesses dias de hoje. Às vezes muitas pessoas, elas aparecem no nosso caminho, às vezes alguns não estão com a intenção boa no Evangelho de Cristo. E alguns outros também, né, alguns estão com a intenção pura, verdadeiramente. Mas nós temos que entender também que mesmo aquele ou aquela que está no caminho do Senhor não está pregando o Evangelho conforme ela deveria ser pregada, nós temos que entender, pelo menos, está anunciando, porque nós vimos na palavra que o apóstolo Paulo, ele teve esse discernimento. Mas eu quero dizer para você, aleluia, sobre o verdadeiro sofrimento de um servo que tem amor à obra de Deus. Ele disse, né, que ele estava ali pregando por amor ao Evangelho de Cristo, aquilo que foi revelado, pela fé que uma vez lhe foi revelado. Tanto que ele, né, no mesmo livro de Filipenses, do capítulo 1, do versículo 21, ele diz: glória a Deus, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir, estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor.
mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne, tendo esta confiança de que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e o gozo da vossa fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus e pela minha nova ida a vós. O apóstolo Paulo, na sua decorrência, caminhada no Evangelho de Cristo, ele viu e contemplou, sentiu na pele que muitas vezes ele estava em prisão, né? Por causa do Evangelho de Cristo, né? Por causa de pessoas que ainda não conheciam o verdadeiro Evangelho, mas estavam ali no caminho ali, aumentando as aflições da vida dele, colocando aflições, aumento de aflições na vida dele. Mas eu vejo, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, ele não negou a Jesus. Ele deu glória a Deus por essa situação, por causa desses alguns irmãos que não estavam conforme o Evangelho de Cristo. Ele deu glória a Deus por isso. Mas ele entendeu também que se ele viesse viver com Cristo, estava bom, maravilhoso. Ele teria muito proveito com isso. E se ele viesse morrer, para ele também seria ganho. Então o apóstolo Paulo já tinha um entendimento no seu coração, recebido pelo Pai Celestial, através do Espírito Santo, que ele, se ele vivesse com Cristo, era um ganho muito bom. E se ele morresse, também era um ganho. Mas só que ele teve uma revelação ainda mais maior do que essas duas. Que ele disse que o desejo dele seria estar com Cristo. O desejo dele é partir e estar com Cristo. Porque ele viu que isso era bom, era melhor para ele. Mas só que o próprio Espírito Santo abriu o entendimento do apóstolo Paulo, revelando, dizendo que era necessário que ele ainda ficasse na matéria, nessa carne, que é a matéria humana, por amor de alguns que ainda não conheceram o Evangelho do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Assim, meus irmãos, não é diferente comigo e com você. Se você verdadeiramente está no Evangelho de Cristo, você está sofrendo aflições, perseguições, por alguns que ainda não chegaram à fé verdadeira, por alguns que ainda não conheceram a Cristo de verdade. Eu quero que você entenda em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Eu quero que você entenda, aleluia, louvado seja Deus, porque se você ainda está nessa matéria, é por causa de alguns que ainda não chegaram ao Evangelho. Deus quer que você venha entender que é necessário você padecer sim. É necessário você sofrer sim, por causa do Evangelho de Cristo. É necessário você passar por este processo, assim como a irmã Fernanda tem passado. Não é fácil para nós, meus irmãos. Mas o verdadeiro cristão, que tem um amor pelo Evangelho, ele tem esse entendimento de entender, aleluia, que existe sim um lugar muito lindo, uma casa que não é terrena, mas uma casa celestial que está preparado para ele. Mas ele prefere, aleluia, fazer a vontade de Deus que ainda de estar nesta matéria, padecendo e sofrendo por amor àqueles que ainda não chegaram ao conhecimento do Evangelho. Assim, meus irmãos, é conosco. Amém? Assim é com o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, servo do Senhor, ele carrega o amor verdadeiro desta maneira. Ele ama a Deus acima de todas as coisas dessa maneira. Ele ama o próximo desta maneira, sabendo que ele tem que desfazer da sua própria vida para poder ver se consegue resgatar alguns que ainda estão para ir para o inferno. E tanto que o apóstolo Paulo, ele disse que a confiança dele estava em permanecer fazendo a vontade de Deus, para que alguns viessem sentir o gozo da verdadeira fé em Cristo Jesus. Então entenda, você que é ministro, você que é líder, você que tem, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, um ministério que Deus o revelou, glória a Deus, entenda uma coisa. É necessário que você venha padecer. É necessário que você ainda venha sofrer na matéria que você está, que é a matéria do seu corpo, que você venha sofrer muitas aflições, até mesmo padecer
para que a sua fé realmente seja provada, para que realmente você seja provado verdadeiramente para saber se você está no amor de Deus, porque quem ama a Deus e o seu próximo tem um entendimento, aleluia, que por mais que eu deseje estar na glória, por mais que eu deseje desfazer desta matéria humana, por mais que eu deseje largar este corpo humano e ter um corpo glorificado e estar com Cristo, nós temos que entender que ainda não é o nosso tempo, mas é o tempo de Deus. Enquanto não seja o nosso tempo para esta vitória de estarmos com Cristo, nós temos que continuar marchando pela fé e resgatando a muitos, né, das mãos do maligno, em nome do Senhor Jesus Cristo, resgatando a muitos, né? Louvado seja Deus de muitas pessoas que estão sofrendo, irmãos, nesse mundo perdido, porque tem muitos que estão perdidos. Então é necessário que nós venhamos para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo Nazareno. Nós venhamos entender esta verdade e esta justiça da parte de Deus. Amém, irmão? Então, o apóstolo Paulo, ele soube disso, que era necessário ele viver desta maneira, por mais que a sua matéria, por mais que o seu coração almejava estar com Cristo. Então, a prisão que ele estava sofrendo ali, né, que é a prisão de ter que sofrer com pessoas que ainda não estavam conforme o evangelho, cooperou para ele permanecer na caminhada com Cristo. E você que é ministro e ministra do Senhor, você que tem um chamado, você que foi escolhido por Deus para estar diante de uma responsabilidade que é levar a obra de Deus com sinceridade, entenda. Muitas vezes, quando você estiver em prisões, você pode ter certeza que essa prisão vai cooperar para que o nome do Senhor seja anunciado. Essa prisão vai cooperar para que o nome do Senhor seja exaltado. Aleluia, na sua vida. Então, que Deus ele possa diminuir a nós e o nome dele crescer através da nossa vida. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Então, o apóstolo Paulo, ele bem sabia, né? Glória a Deus, que era necessário ele dar continuidade a esta obra das suas mãos. Agora eu quero ir, meus irmãos, lá no livro de, glória a Deus, no livro de Salmos, aos Salmos 90, só para nós termos uma conclusão do que o apóstolo Paulo está falando. Salmos 90, capítulo 12, diz assim, ó, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcançamos um coração sábio. Irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele estava ali, né, pregando o evangelho do Senhor e confessando ali no livro de Filipenses que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo ele adquiriu no seu coração um coração sábio. Ele teve um conhecimento do que uma prisão espiritual por causa de alguém ou por causa da obra de Deus, do que ela é capaz de fazer. Qual é o resultado dela? E o apóstolo Paulo ele teve esse entendimento, esse discernimento, né, do verdadeiro significado desta prisão. Glória a Deus, aleluia. E agora o apóstolo Paulo, aleluia, louvado seja Deus, ele teve esse entendimento no seu coração. Então ele alcançou uma sabedoria da parte de Deus de entender que era necessário ele saber, né, contar os seus dias, até mesmo na provação ali, para poder receber um coração sábio. Então agora nós vimos o salmista Davi também com esse mesmo entendimento. Glória a Deus, aleluia. E aqui, irmãos, nós temos que entender, nós temos que pedir a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que Ele venha nos dar um coração sábio e entendido para compreender e saber contar os nossos dias no caminho do Senhor, para nós alcançarmos a vontade de Deus e não a nossa. Aqui no mesmo livro de Salmos, né? Glória a Deus, aleluia. 17, ele diz assim, ó: e seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Quando uma pessoa está em Cristo Jesus, meus irmãos, quando uma pessoa verdadeiramente está servindo a Deus de corpo, alma e espírito, e tem o Espírito Santo de verdade, aleluia, a graça de Deus é com ele. E Deus, ele confirma a obra feita pelas mãos desta pessoa. Tanto que o salmista Davi fez essa oração também. Aleluia.
Louvado seja Deus. Na verdade, meus irmãos, esta oração não foi feita pelo salmista Davi, essa oração foi feita pelo Moisés. Esta oração ela foi feita por Moisés, que se encontrava na sua fraqueza, e ali ele havia pedindo a Deus uma providência, para que o povo viesse ver a obra de Deus que foi feita pelas mãos dele, que é ter tirado aquele povo da terra do Egito. Agora também eu lembro no livro de Filipenses, do apóstolo Paulo, que também estava em prisão, e agora ele anuncia para todos quantos têm ouvido e ouça, que a prisão estava cooperando para a salvação de alguns que ainda não estavam com o coração puro diante de Deus. Então, Deus estava cooperando para esta graça sobre a vida do apóstolo Paulo, assim como Deus, louvado seja Deus, estava cooperando também para a vida de Moisés, que foi escolhido como líder para levar a este povo a um caminho, salvo, a um caminho de libertação, a um caminho de entrar na terra de Canaã. Então entenda, você meu irmão, minha irmã, Deus requer isso de mim e de você, que nós venhamos, mesmo em nossas fraquezas, em prisões, que nós venhamos continuar pregando o verdadeiro evangelho, que é o evangelho que salva, que é o evangelho que liberta e que é o evangelho que instrui na palavra de acordo com a vontade do Senhor. Então entenda, meu irmão, minha irmã, que você não está só nesta caminhada, mas Cristo é comigo e com você. E esta fé que o Senhor Jesus te deu, aleluia, Ele não te deu para que ela esteja, aleluia, morta dentro de você, mas Ele te deu ela para você usar conforme a vontade dEle, amém? Vamos estar fazendo agora um minutinho de oração para nós estarmos finalizando este vídeo para a glória do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Poderoso Deus, eterno Pai, neste momento eu lhe apresento, meu Deus, todos os quantos estão me ouvindo, meu Pai, através deste vídeo, através, meu Pai, deste áudio, que o Senhor, meu Deus, enche esta pessoa da sua graça, do seu poder, em nome do Senhor Jesus Cristo. Conceda esta meu irmão, esta minha irmã vitória, ensina ele a ela a contar os seus dias para que venha ter um coração sábio diante do Senhor. E peço-lhe mais ainda, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, use esta pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo, a favor do Evangelho do Senhor, para ser anunciado, meu Pai, sobre a face da terra. Levanta e liberta todos quanto têm ouvido para ouvir, Pai querido, nessa tarde de hoje, esta ministração, esta palavra que for nos revelada do alto do céu, em nome do Senhor Jesus Cristo, é que eu profetizo, Pai, que essa pessoa venha entender que muitas coisas que estão acontecendo na sua vida não é por acaso, mas é de acordo com a vontade do Senhor. Amém. E graças a Deus. Então fica todos na paz do Senhor Jesus.